Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, dia 18. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, o título da lição vai falando o poder do exemplo. A lição pede para a gente ler alguns textos aqui. Josué, capítulo 15, versos 16 a 19. Juízes, capítulo 1, verso 13. Juízes, capítulo 3, versos 7 a 11, né? Bom, vimos nessa passagem aí, Caleb ofereceu sua filha em casamento, chamada Axa, quem conquistasse aí, né, Débir. E aí, Otiniel tomou a cidade e ganhou aí a mão da filha de Caleb, né? Nós vimos que essa história é significativa porque revela aí a coragem, a fé e a disposição de Caleb para enfrentar desafios. Mostra que essa nova geração de israelitas seguia aí o exemplo gigantes da fé, como Caleb e Josué. Otiniel, dessa nova geração, se espelhou aí nesses gigantes de fé, Caleb e Josué. E teve, sim, ousadia, coragem, fé e também disposição para tomar aquela cidade, conquistar essa cidade de Deb e conseguir aí a mão, né, da filha de Caleb, Axa. Enquanto a geração mais velha encerrava aí seu ministério, né, havia um novo grupo pronto aí para enfrentar os desafios e continuar aí a cumprir o plano de Deus para Israel. Não é isso? Aí uma renovação, né? Nós vemos aí que essa nova geração, né, seguindo o exemplo aí de Josué e Caleb, né, estavam à frente aí, né, de cumprir o plano de Deus para Israel. Vimos aqui também, nesse episódio, a atitude de Axa espelhava aí o pedido de Caleb a Josué, né? Caleb pediu: dê-me este monte. Josué 14, verso 12. Né? E aí, encorajada pelo marido, Axa expressa aí a mesma fé e determinação que seu pai havia demonstrado. Com ousadia, ela seguiu o exemplo de Caleb ao reivindicar a promessa de possuir a terra. A terra era um presente de Deus para Israel, mas o povo precisava se apropriar dela, reivindicando as promessas do Senhor com fé e coragem. Não é isso? Então nós vimos aí que Axa seguiu o exemplo do pai, né? Um exemplo de coragem, um exemplo de determinação, um exemplo de disposição de servir o Senhor, um exemplo de fé, enfrentando os desafios que viriam pela frente, né? E você, tem sido um exemplo, né, para o seu filho? Tem sido um exemplo para a comunidade onde você vive? Tem sido um exemplo no meio em que você vive, no seu trabalho, no ônibus, no carro, onde quer que você esteja? Você tem sido um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, para que essas pessoas também possam seguir e ter a referência de seguir o seu exemplo? Você tem sido exemplo na comunidade onde você congrega, para que as pessoas também possam ter você como exemplo, assim como Otiniel, né, seguiu o exemplo, né, estava ali vendo e observando Josué e Caleb. E seu filho tem seguido o seu exemplo, né, exemplo seu, exemplo da sua esposa? Temos que pensar sempre, né, nisso. Não podemos fazer uma coisa, né, falar uma coisa e fazer outra, né? O exemplo fala mais alto do que qualquer palavra, não é isso? As pessoas têm que ver em você, né, exemplo para que elas possam seguir. Aqui conta também a história, né, em Lucas capítulo 18, verso 1 ao 5, é uma parábola aí,
a parábola do juiz iníquo, né? E aqui nós vemos que Deus, né, pede para que nós não deixemos de orar sempre e nunca devemos esmorecer. Essa parábola conta exatamente isso, né? Onde diz que havia um juiz que não temia Deus e existia uma serva do Senhor, né, que orava para que ele, né, pegasse a sua causa e julgasse a sua causa, né? E aí nós vimos que, no decorrer dessa parábola, o juiz, para deixar que essa mulher não importunasse mesmo, resolveu julgar a sua causa. Então nós vemos aí que o poder da oração tem muito significado. Nós vimos aí que isso aí ensina que essa parábola ensina que a gente não deve nunca desistir de orar, nem esmorecer. Devemos orar sempre. Ensina a persistência na oração, né, diante dos desafios que porventura você vai enfrentar a cada dia. Você tem desafios a enfrentar? Talvez você esteja desempregado, né, esteja sem emprego, né, e ore a Deus para que Deus mostre para você, né, um emprego para que você possa trabalhar. Talvez você esteja com uma enfermidade, enfrentando um problema de enfermidade aí. Não deixe de orar, né, para esse desafio, para que Deus possa restabelecer a sua saúde, Deus possa te curar dessa enfermidade. Talvez você esteja enfrentando qualquer outro tipo de problema de adversidade ou desafio em sua frente. Mas, como vimos aqui na lição, devemos ser determinados, devemos ser corajosos e, principalmente, né, termos fé, né? E isso tudo vai fazer com que nós possamos estar mais firmes e fortes, fortalecidos para os desafios que se encontram à nossa frente. Caleb foi assim, ele persistiu na promessa, né? Sua filha, Axa, foi perseverante na súplica ao Pai. Nós temos aí uma nova geração surgindo, né? E elas têm que ver em mim, em você e cada um de nós, né, um espelho, um exemplo, para que essas pessoas também venham seguir. Aonde quer que vocês estejam, que você seja um exemplo de determinação, um exemplo de coragem, um exemplo de fé, né, de um bom servo do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma terça-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.